Olá, acadêmico! Nesta videoaula, iremos trabalhar o tema Planejando as práticas de campo, onde veremos as fases de preparo do trabalho de campo, dando continuidade ao assunto iniciado na videoaula anterior. Iniciamos um planejamento que envolve 3 momentos fundamentais e imprescindíveis para uma boa prática de campo. São elas: primeiro, a preparação; segundo, a realização; e terceiro, os resultados ou avaliação. Segundo Tomita, 1999, expõe que, ao planejar um trabalho de campo, devem ser destacados os pontos essenciais envolvendo o professor e os alunos. Agora, veremos o papel de cada um no planejamento das saídas. Ao professor, cabe os seguintes questionamentos: onde ir? Qual o conhecimento prévio da área? Quais os objetivos propostos? Como ir? Quais os conteúdos geográficos? Tem domínio dessa técnica de trabalho? Fez o planejamento prevendo detalhes? Os alunos estão suficientemente preparados para essa atividade? Que atitudes, formas de pensar e agir espera dos alunos? Como avaliar ao longo da atividade e ao seu término se houve aprendizagem? Assim, verificamos que essas perguntas devem estar bem esclarecidas por parte do professor, pois sem isso podem surgir imprevistos durante as saídas e os transtornos podem ser grandes. Agora veremos o lado do aluno. Quais os questionamentos devem ser pensados antes da saída? Aos alunos, cabem preparar com o professor os seguintes questionamentos: o que é trabalho de campo? Para que serve? Para que realizar? Onde ir? O porquê dessa escolha? Como ir? Quando realizar? O que levar? Quais os equipamentos? Como se trajar? Quais as comissões necessárias e quais as funções? Quais as etapas do trabalho? Quais os resultados esperados e obtidos? Quais as propostas para futuros trabalhos? As respostas para essas perguntas são pensadas em sala de aula, junto com o apoio do professor, pois muitas vezes os alunos não sabem o que levar e como se preparar, achando que isso é função do professor em repassar à turma. Nesse sentido, veremos que o planejamento deve ser pensado em conjunto, em etapas, a qual veremos a seguir. Segundo Carvalho, 1941, há 5 etapas para o planejamento. Primeiro, envolve o preparo preliminar. No segundo, o preparo psicológico. No terceiro, a organização da excursão. Na quarta, a observação dirigida. E na quinta e última etapa, os relatórios. Agora, detalharemos cada uma destas etapas. No preparo preliminar, necessita-se traçar o propósito, escolher os pontos de visitação. Daí, a necessidade do professor preparar a excursão de antemão, para evitar transtornos em loco. Verificaremos as condições do local, horários de funcionamento, tarifas e normas que são informações iniciais que devemos possuir para repassar aos envolvidos da saída. No preparo psicológico, o professor deve prepará-los para uma excursão de caráter geográfico, que há metas para serem cumpridas e não se trata de um passeio, muito menos de uma atividade recreativa. Isso deve ficar bem claro aos alunos, pois é uma atividade avaliativa e não uma recreação. Para a etapa da organização da excursão, cabe ao professor a questão burocrática: estabelecer normas, realizar contatos, redigir ofícios e autorizações, e aos alunos colaborarem de forma disciplinar e tecnicamente, para que o bom desempenho da atividade. Na maioria das saídas,
principalmente quando envolver transporte em rodovias, necessita-se de uma lista de passageiros, no qual deve constar o nome e o RG de todos. Isto é necessário para a segurança e fiscalização. No caso do ofício, esse também se faz necessário quando necessita reservar o meio de transporte. Na próxima etapa, podemos definir como sendo o dia da excursão, ou seja, a observação dirigida. Para esse momento, o professor deverá ter destreza para treinar e mostrar aos alunos a consciência do espaço, dotá-los da faculdade de ver e observar, e de se ambientar topograficamente, de interpretar as paisagens geográficas e pontuar as situações do estudo. Saber lidar com este ponto é fundamental para manter a atenção dos alunos. Aqui, o professor deve estar direcionando os olhares dos alunos ao ambiente a ser estudado. E por último, a finalização do aprendizado com a confecção do relatório. Para que a atenção dos alunos seja mantida durante o passeio, para que fiquem estimulados no seu trabalho de ver, observar, notar e contar, é essencial que fique claramente estabelecida a obrigatoriedade de apresentar uma relação do que foi feito e registrado, sobre as vistas do professor ou suas sugestões. Assim, a atenção dos alunos é redobrada, pois cada detalhe observado ou falado pelo professor deverá servir de informação para o relatório. Portanto, se o propósito da saída de campo é conciliar teoria e prática, devemos observar cada item mencionado nesta videoaula, para que o sucesso seja real. As falhas ou imprevistos não devem existir após esse conhecimento, pois se o planejamento for falho, o resultado será negativo e o nosso objetivo não será alcançado, deixando assim indagações por parte do público envolvido nesta saída. Sendo assim, a conclusão deste assunto é: tendo planejamento adequado, evitamos transtorno. Tendo atenção ao objetivo, temos aprendizado eficiente. Caro acadêmico, espero que seu aprendizado tenha sido eficiente e positivo. Pense e reflita suas práticas no dia a dia. Assim, lhe desejo sucesso e bons estudos.